para a batalha. Eu vim aqui com os guerreiros para a batalha. Pisa no chão, pisa no chão, pisa no chão, foi com fé e oração. Os guerreiros encantados juntos na demarcação. Os guerreiros encantados juntos na demarcação. Bom dia, né? A gente, depois de uma bela festa ontem, né? A gente conseguiu estar nesse momento tão importante para o povo tabajara da aldeia Cajueiro, né? Nos 10 anos de retomada, né? A festa da colheita. A gente ficou muito feliz já e já começa a fazer os agradecimentos, já ficar um pouco triste que a gente vai embora daqui. Né? A gente se sente tão acolhido, né? Estamos em casa, que já começa a ter aquele sentimento de, né? Claro que a gente quer voltar para as nossas casas, para as nossas vidas, mas a gente se sente muito feliz de estar aqui. E aí, a gente percebe que o povo está um pouco cansado. A gente curtiu a festa ontem. Não quero não, quero é mais. Agora que você está morto. A gente está um pouco cansado, mas a gente vai dar conta do recado. Parceiros aqui da ADEL. Para nós, povos indígenas da aldeia Cajueiro, é uma honra receber toda a juventude indígena do estado do Ceará, todos vocês, que abrilhantam mais ainda essa luta, e certamente depois desse evento nós teremos uma visibilidade muito maior. A gente tem que ter um embasamento. Então o avanço está chegando. E se a gente não tomar posse, se a gente não reivindicar e não se empoderar do discurso, se não se empoderar das ações e do nosso modo de pensar, cada vez mais nós vamos perder nossos direitos. Bem, gente, bom dia. O que o Jorge estava falando aqui, eu vejo que é uma grande importância de cada um de vocês buscar esse interesse, de entender. Porque, infelizmente, os povos indígenas precisam, dia por dia, estar por dentro de todos os assuntos que acontecem. Porque, infelizmente, as nossas armas hoje, a gente não pode utilizar só a flecha. Às vezes a gente precisa, né? Mas o estudo e o reconhecimento é que faz toda a diferença na hora que a gente vai falar com uma dessas pessoas que é contra a gente, né? Então eu admiro muito o Jorge, admiro muito o Weber, que o Weber ele disse que foi esse advogado por conta que teve um processo onde a pessoa chegou e falou várias palavras difíceis. E ele depois foi buscar essas palavras e hoje ele é formado, né? Defendendo o povo dele. Então na hora que a pessoa chegar com essas palavrinhas difíceis, tentando fazer eles engolir as palavras, o Weber já defende o povo dele. Para a gente poder ter uma noção do que se acontece hoje e a juventude se atentar muito para essa luta, a gente coloca que no município de Caucaia, por exemplo, eles criaram aquele poder econômico, aqueles grandes empresários que criaram uma associação chamada de ADECA, Associação de Desenvolvimento Econômico de Caucaia. É a ADECA, não é a ADELCO? Não, é a ADECA, viu, gente? Não é a ADELCO. E aí a gente coloca nessa questão, quando foi feita a portaria, e a gente vê como os poceiros, até em Itapé, para a gente compreender, desculpa se eu me prolongar um pouco, Marciane e os demais, mas assim, no histórico, na demarcação da terra e território de Itapé, geralmente tem cerca de, no mínimo, 40 contestações. Na última que foi feita agora, nessa, teve 43 contestações. E geralmente a que causava mais impacto, que tudo nós sabemos, era da família, o esporte da família Arruda. E 2 vezes conseguiu barrar a nossa demarcação por conta de estar no poder, no caso do município, e alegar que o município não tinha participação. A gente conseguiu a parceria com o município na gestão do Dr. Washington Góes. A gente conseguiu parceria com o próprio Estado, né, na própria vez onde o Camilo, acho que o Cid, vamos na transição para Camilo Santana, também entrou junto com a gente, o Ministério Público, o Ministério da Justiça e o Espólio da família Arruda fazendo um acordo para poder ter a demarcação. Porque sempre quem derrubava o processo demarcatório era o Espólio da família Arruda. Sabe, né, que é o termo da justiça. Isso, que é o termo de ajuste de conduta. E aí a gente coloca que esse acordo foi feito onde a comunidade da ponte, a principal, impactada por uma parte do território. O território onde o Espólio da família Arruda se dizia dono, era onde a comunidade residia, onde era o território da comunidade da ponte. Então, a decisão nós colocamos em cima da comunidade, a comunidade decidiu abrir mão para o bem maior do povo da Peba. E aí a gente coloca que
como o Baby sempre gosta de colocar, a gente tem que cortar na nossa carne mesmo para poder as coisas andarem. A partir do momento que é considerada uma terra indígena, aquela matrícula não tem validade nenhuma, porque a terra passa a ser da União. Mostrar, porque assim, mostrar para a própria Câmara dos Vereadores que isso, a Câmara Municipal de Alcaia, que isso não é um processo legítimo, muito pelo contrário, de acordo com o próprio marco temporal que foi colocado, a terra indígena, mais do que qualquer outra, a gente pode dizer, tem o direito de estar nessa luta. O poder econômico, os poceiros, os grandes latifundiários estão se organizando de fato, né? Isso lá no município de Calcaia está acontecendo, isso pode acontecer nos demais municípios. Então a gente vai ver que a nossa luta é grande para o nosso território, nossa encantaria, nossa qualidade cada vez mais tem que se fortalecer enquanto nós, juventude. Quando a gente puxa um ritual, quando a gente foi puxado aqui, a gente sente o peso do que nós estamos fazendo. Eu acho que é isso. Jorge está falando. Então a situação da terra indígena Tapeba, ela já está num passo bem avançado e que para isso eles perderam, já passou inclusive essa fase administrativa. Só cairia por terra a revogação do decreto que demarca a terra indígena Tapeba por meio de uma ação judicial. E para isso eles deveriam produzir provas bastante robustas, concretas, comprovando de que não há a existência indígena, que aquela terra não há os requisitos necessários que caracterizam uma terra indígena. Então eu acredito que embora a gente tenha que enfrentar toda essa dificuldade, nós vamos sair vencedores, mais uma vez vencedores dessa situação lá do Tapeba. Mas nós precisamos demais conhecer a legislação. Nosso direito é muito bom. Agora precisamos conhecer e suscitar, argumentar no momento oportuno para que as vitórias aconteçam. A gente vem percebendo no decorrer da nossa discussão e desde a mesa de ontem que essa necessidade da gente estudar para que a gente possa, de forma mais qualificada, defender o nosso território. A gente vê isso como exemplo no Jorge, no Baby. E aí, acho que a gente já começou a falar muito desse território, né? O Jorge traz a experiência da aldeia Cajueiro que me emociona muito, né? Eu acho que motiva outras comunidades a terem essa coragem, essa força que a família dele teve de vir para cá, de usufruir dessa terra e de ser guerreiros, né? A gente percebe o quanto que quem mora aqui é muito guerreiro, o quanto que nós todos, cada um na nossa realidade, somos muitos guerreiros, né? E aí eu fico muito emocionada quando ele conta a história do povo daqui da aldeia Cajueiro, porque eu vim na Assembleia há uns 4 anos atrás, 2008, e a realidade era completamente diferente. A gente sofreu um pouco mais, né? A gente dormiu debaixo das árvores, não tinha água, não tinha energia, mas foi muito bom. Para mim foi uma das melhores assembleias. A gente se fortalece com essas histórias. Eu estou saindo daqui muito fortalecida e isso aqui é um gás para a gente continuar na batalha diária, para a gente continuar no nosso dia a dia fortalecendo o nosso povo, né? A gente perceber as experiências e a força que as pessoas trazem na sua vivência, na sua história. Isso é muito importante. Porque se um jovem que já está no movimento participa não tem um entendimento correto sobre uma retomada, quando ele chega a ser bombardeado com notícias, com números de processos, de artigos, de lei, de portarias, que é muito mais diferente do contexto que a gente vê dentro das nossas aldeias, das nossas comunidades, que a maioria de nós não somos familiarizados a escutar tantos números de projetos, de processos, de portarias, a gente fica preocupado. Qual a nossa relação com a Mãe Terra, né? Com o território ao qual nós pertencemos? Quem aqui de fato conhece a sua aldeia e anda nos lugares, né, sagrados das suas comunidades? Né? Quem de fato vivencia no dia a dia a sua comunidade? Isso eu coloco para vocês como uma forma de refletir, porque eu conheço o meu território, né? Eu conheço minha aldeia. Se me soltarem dentro da minha aldeia, eu vou saber chegar em casa. Mas será que todo mundo que está aqui sabe chegar em casa? Né? Então, é um outro tema que eu coloco para reflexão. Voltar para as nossas aldeias, voltar para as nossas comunidades, não só com o pensamento no próximo encontro de juventude, se a gente vai estar ou não, mas sim
com a próxima ação que a gente vai desenvolver na nossa comunidade para fortalecer o movimento de juventude da nossa comunidade, mas acima de tudo, nos fortalecer enquanto juventude indígena, né? Porque participando do movimento, além de fortalecer o outro, você se auto-fortalece, né? E ajuda também outras pessoas a se identificar, a se conhecer e acima de tudo, eu queria colocar para vocês o seguinte: o que está sendo discutido aqui, vocês não vão encontrar no Facebook, no WhatsApp, não, tá? O que vocês estão vivenciando aqui, vocês só vão encontrar aqui e nesse momento. A gente está aqui com a missão de chegar à nossa comunidade e reproduzir isso para mais jovens. A gente está aqui com a missão de se organizar enquanto juventude. Eu achei muito legal o exemplo da juventude aqui de Poranga, aqui do Cajueiro, que a partir das vivências deles lá na Assembleia, eles perceberam mais forte essa intenção de se organizar e se articular, e conseguiram se articular através de outros movimentos que a companheira ali traz, a experiência dela, que fez essa ponte com outros movimentos, né? E isso aí é muito importante, perceber que a nossa, como a Antônia traz, né? A gente não está aqui, o movimento não se dá só nesse espaço, né? Eu acho também que é muito importante quando a gente vai para uma manifestação, para uma marcha. Na última marcha eu tive a oportunidade de participar e fiquei muito feliz. Quem conduziu o Toré foi a juventude. Então, para falar sobre retomada, né? Como eu disse, como eu falei naqueles procedimentos de demarcação existentes na lei, se a gente for esperar por aquele momento, certamente a nossa geração se vai, as vindouras também, e o governo não demonstra nenhum interesse, e por si só, de ofício, eles não demarcarão as nossas terras. Então, autodemarcar, autorretomar, é o procedimento que nós fazemos pelo qual nós nos organizamos e resolvemos retornar para a nossa área considerada tradicional. O exemplo aqui do Cajueiro. A retomada daqui do Cajueiro, para a gente poder chegar a esse momento, viu, Marcelo? Nós passamos diversas vezes fazendo essa pesquisa. Vemos aqui, inicialmente a gente iria fazer uma retomada lá em Poranga. Como a grande maioria das famílias não tiveram coragem, na hora do pega para capar, como a gente chama, chegamos a marcar data, horário e tudo. No dia pré-estabelecido, houve um clamor. Eu fui, inclusive, por próprios parentes, considerado como bandido, né, como ladrão, como invasor, porque estava pensando em retornar para a área. Em 5 de agosto de 2005, fizemos uma retomada em Poranga. Essa retomada, inicialmente, era uma ocupação para o trabalho na agricultura, porque nós somos os verdadeiros donos da terra e nós, agricultores, para trabalhar lá, tinha que pagar renda, e não era justo. Então, naquele momento, a gente reunimos a grande parte dos nossos agricultores e fizemos esses questionamentos. Onde você trabalha é seu, por que não é? Porque o nosso povo sempre teve uma cultura, aqui em Poranga, de trabalhar na agricultura, como era que a gente fazia? A gente chegava na mata, fazia a broca, né? Procedimento normal. A madeira retirada da broca, a gente usava para cercar a cerca, para fazer a cerca. Toda de madeira, não tinha uma perna de arame. Quando essa cerca ela pulava, porque ela tem um determinado tempo, que era justamente o período que a gente passava explorando a terra, de 5, 6 até 10 anos no máximo, a cerca caía, a terra continuava livre. Meus avós foram os maiores agricultores, sempre respeitaram a terra, se foram, não deixaram um cercado para os seus filhos, porque a cultura era essa. E começaram a chegar outras pessoas, comprar arame, em vez de fazer o cercado do roçado, cercava o tanto que podia e nós ficamos sem espaço dentro da área. Então, em 2005, fizemos essa retomada. A ideia, depois dessa retomada, era fazer a retomada de moradia, que foi justamente essa retomada que fracassou. E quando fracassou, nós chegamos à decisão de fazer essa retomada. Então, as famílias que vieram para cá, por isso que eu tenho como um dos maiores exemplos dessa luta a minha irmã, a Eliane e meus pais. As famílias que estão aqui. O que eles fizeram pela terra, poucas pessoas nesse movimento farão. Nós não viemos para cá porque não tínhamos onde morar. A grande parte da nossa família, aí a crítica que a gente faz, a análise que a gente faz é justamente isso. Às vezes, por ter uma casa onde morar, se acomoda. E nós não. Meus pais,
a Eliane, todas as famílias que estão aqui, principalmente por meio da Eliane, abandonaram suas casas em Poranga. Casas boas, que tinha inclusive onde plantar, abandonaram. A casa da Eliane, atualmente, se vocês forem, até as telhas, os cabos nós tiramos, descobrimos, colocamos, trouxemos para cá para fazer as outras casas. A casa do pai derrubamos em sua totalidade. Tudo que pudemos aproveitar da casa e trazer para cá, nós trouxemos. Por isso que eu digo, eu fico arrepiado quando eu falo nessa luta da Eliane. A Eliane, ela saiu da sala de aula, nós fizemos a retomada em julho, ela ficou desempregada de julho até, só foi começar a trabalhar no outro ano, tudo isso pela luta, a gente segurando, fazendo todos os sacrifícios, a gente ficava um grupo aqui, vocês veem como eram as dificuldades, a gente ficava um grupo aqui, ficava um grupo em Poranga, eu não tenho vergonha de dizer não, nos açougues, pedindo as cabeças das vacas, os fatos, as ossadas, para trazer e alimentar nossas famílias aqui. Alguns parentes chegaram, fizeram arrecadação nas suas aldeias e trouxeram para cá, porque aqui tudo era difícil. Hoje você já tem internet, hoje nós temos energia, hoje nós temos água nas nossas casas. A água que a gente se alimentava aqui para o consumo eram as cacimbas. Por algumas vezes colocaram veneno para acabar com o nosso povo. E nós, com a nossa sabedoria, né, se livrava, cavava um buraco em outro lugar e ia bebendo. Aquela água lá das mangueiras, aquele olho d'água, até há pouco tempo era de lá que a gente bebia. Tem outro aqui que servindo para vocês tomarem banho também. Então a gente ficava aqui, né, em todas essas dificuldades, sem energia, passando as dificuldades, fomos resistindo. Por isso que eu digo, é uma retomada de fato. E todos me respeitavam de forma máxima. Todos os professores. Tinha um coronel que ele era totalmente uma visão totalmente equivocada de movimento indígena. É uma das pessoas que mais me respeitava dentro da sala de aula. Porque em nenhum momento eu deixei de levar o nome do nosso povo, o nome do movimento indígena, o nome da nossa identidade. Ninguém respeita índio. Tocar e ninguém respeita índio. A gente estava escondido no meio da mata, era para preservar a nossa vida. Fazendo nossas orações para assegurar aqueles índios que estavam dentro das suas casas, acomodados, enquanto a gente estava lá. Quando se fala numa retomada, a gente se fala de se entregar de corpo e alma para o movimento, para a luta. Para quem estava querendo saber a minha idade, eu tenho 20 anos. Desde os meus 7 anos que eu estou nessa luta. É uma vida. A minha vida é o movimento indígena. Vou revelar algumas coisas sobre a minha vida aqui, porque é importante. Eu tive 2 depressões, 3 tentativas de suicídio. Por conta dessas 3 tentativas de suicídio, eu tenho um problema de coração. Eu não posso pegar peso porque meu lado esquerdo não tem força e nem posso estar fumando. E com isso, a gente vem desenvolvendo uma resistência. Porque para eu estar vivo hoje aqui, para eu estar aqui hoje, quem me trouxe até aqui foi a minha espiritualidade. Porque quando eu nasci, os médicos disseram que eu não ia resistir. É muito mais provável uma criança nascer de 7 meses e resistir do que uma de 8, que foi o meu caso. Nasci de 8 meses e minha mãe teve eclâmpsia. E com tudo isso a gente vem traçando nossa trajetória. Com 3 anos de idade, eu fui morto para o hospital, graças à ferroada de um escorpião, e fui morto para o hospital. E ali eu tirei que é interessante que as coisas que marcam a nossa vida a gente grava, mesmo que a gente não tenha consciência. Nosso subconsciente, ele deixa bem gravado. E ali eu faço referência à mulher, que é referência da minha vida. A quem é ela, eu devo minhas orações e devo quem eu sou. Que se chama Maria Gomes Ferreira, minha avó, que foi a minha pajé, que foi a minha cacique, que é a minha experiência, é a minha forma de ver e a minha referência de vida, porque ela dedicou toda a sua vida à espiritualidade e à luta. Uma família de 15 filhos no sertão da Caucaia, dominado por latifundiários, ela resistindo, e com tudo isso a espiritualidade nunca deixou. E quando a gente veio abrir o coração para conversar aqui, eu queria até deixar o microfone de lado, porque para falar isso, a gente não precisa usar microfone, porque a gente vem conversar de pessoa para pessoa, de coração para coração. É interessante. Depois dali, minha trajetória foi diferente, segui outros rumos.
E no ano de 2012, minha mãe chegou a falecer nas minhas mãos. É a nossa espiritualidade que sustentou a retomada, porque nós não aguentamos nada, nós não aguentamos. E quando a gente vira as costas para essa espiritualidade, ela se revolta, ela fica triste, ela chora. É por isso que muitas das vezes, dentro de nossas rodas de Toré, começam a chorar, pessoas passam mal, porque aqueles encantados e aqueles antepassados que estão pedindo, olha para mim, eu posso te escutar, tu pode me pedir socorro, mas os nossos antepassados que já se foram, eles não podem falar. E não são todo mundo que escuta o grito de socorro que eles têm dentro da mata. Não é todo mundo. Se eles apresentam para vocês, vocês correm, que vocês ficam com medo. Mas eles estão ali. Eles estão ali pedindo ajuda, pedindo socorro. O que custa uma visita? Qual de vocês visitou recentemente o terreiro sagrado de vocês? Vocês andam, vai e vem, sorri, abraçam, vocês se sentem. Eles não têm quem sinta eles. Isso dói. Um abraço é bom, um abraço é gostoso. Muitas das vezes o que a gente precisa é de um abraço. Nós, agora imagine eles, que não podem ser vistos, escutados. Quando eles choram, não tem ninguém para consolar. Juventude, o clamor que eu faço não é meu. Esse clamor não é meu. Não é eu. É eles. Sabe por quê? Porque cada um de vocês aqui trouxeram seus encantados com vocês. É por isso que no Toré se sente uma força. É por isso que a gente está conversando se sente uma força. E por causa disso, eles estão cobrando, eles pedem que vocês olhem para eles com um olhar de amor e não de medo. Mas não é o amor do homem para a mulher não, sabe por quê? Porque o homem está aqui e a mulher também se amam, mas quando morre o outro não quer nem ligar. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor, ele supera o físico. Ele é abstrato, ele não se prende. Ele não tem uma forma certa. O amor é amor. E é esse o amor que eles pedem, que eles têm por vocês. Porque vocês não olham para eles, não escutam a maioria. Mas eles amam vocês de uma forma tão grande que quando vocês estão ali na luta, você sente aquela presença gostosa. Gostosa. Você levanta a cabeça e vai em frente. Porque é eles que estão ali do teu lado. Isso não é demoníaco não. Sabe por quê? Porque isso foi Deus que criou. Se Deus criou, como é que pode ser demoníaco? A coragem que fez a gente entrar em reprimadas foi eles que deram. E se eles deram, sabe o que a gente faz? A gente abraça. A gente abraça, porque a gente não pode virar as costas para quem nos mantém nessa resistência. Porque vocês não tenham nenhuma sombra de dúvida que no dia que a espiritualidade disser nós viramos as costas para vocês, não tem lei, não tem escola, não tem posto, não tem emprego, não tem governo, não tem ninguém que segure essa luta, porque essa luta tomba. Porque quem sustenta essa luta é a espiritualidade, a quem a maioria nega. Pessoal, era só isso. E aí eu trago a questão da espiritualidade, de passagens bíblicas, o primeiro colocou, né, que antes de tudo existia, já antes de ser escrita a palavra de Deus, no caso a Bíblia, no meu entendimento, já existia essa espiritualidade, ou seja, antes mesmo de ser escrito, já de acordo com a Bíblia, existia o princípio, a criação de Deus de autoridade, para que a gente pudesse dominar a natureza, de autoridade ao homem para isso. E Adão, com certeza, não escreveu a Bíblia. Então, antes de tudo isso, antes de vir a Bíblia, antes de vir a Corão, ou qualquer outro livro de ensinamento doutrinário, existia já isso, existia a matéria, existia também a espiritualidade, porque o Espírito de Deus pairava sobre a terra, assim o meu entendimento. E aí eu coloco aqui, né, com a fala da Francilene na questão da espiritualidade. Em Coríntios vai dizer, né, que alguns vai dar dons e que a gente vem buscar os dons espirituais. Questão da espiritualidade. Vem buscar os dons espirituais, que o caminho, as demais coisas será acrescentada pelo nosso Senhor. Então a gente tem que buscar a espiritualidade de fato. Quando eu digo que a gente puxou um ritual aqui pela manhã e eu senti um frio na minha coluna e eu não aguentei ficar em pé por conta do ritual de fato, da presença que a gente sente, uma coisa maior, eu tive que me abaixar ali,
pegar um fôlego mais, voltar a respirar, porque a presença é forte, a gente sente. E aí eu coloco que é um paradigma que a gente tem que enfrentar. Eu, a pessoa de João Kennedy, de Jubileu Itapeba, Kennedy Itapeba, como se chamam, enfrento diariamente. Porque eu não vou me deixar de pintar. É a questão. A gente nasceu com sangue indígena, não tem como tirar isso daqui, né? Se tirar, a gente vai morrer. Então, acho que é mais ou menos isso a fala direcionada à direção à espiritualidade, né? Que é um paradigma que a gente vai enfrentar e conciliar a religião com o ser indígena. Pode contar? Sou Marciane, do Povo Tapeba, né, e estou na organização das oficinas, né, da Juventude Indígena. A gente vem participando desse processo, dessa militância desde 2011, né, mais no sentido de organizar a juventude. A gente realizou o primeiro encontro estadual de juventude, né, e a partir desse processo a gente conseguiu compreender e aprender muita coisa, e a gente está hoje na organização das oficinas, né, e a gente tem como mente, né, que o jovem ele possa ser o presente e o futuro, né, do movimento indígena e consiga se apropriar desses instrumentos, né, até também dessa questão do protagonismo, né, a gente tenta prezar por isso e entender, né, como lidar com os eventos, né, e aí a gente acho que fica mais fácil quando a gente consegue falar de jovem para jovem, né, e aí a gente perceber qual o papel da juventude indígena no movimento indígena, né, e esse papel muitas vezes é complicado, é confuso, né, mas aí a gente consegue dentro das nossas realidades fortalecer isso, né, o jovem hoje ele tem um papel de se formar, né, ele tem um papel de buscar informações fora para defender o seu povo, né, e isso, as nossas lideranças antigamente não tinha muito esse acesso até às informações, a própria universidade. A gente hoje em dia tem esse acesso mais próximo, né, e a gente tem essa responsabilidade. Eu acho que é até um tabu no nosso estado, né, a gente percebe que poucos indígenas estão ingressando nas universidades, e a gente tenta trabalhar isso também nas nossas aldeias, e aí o jovem indígena ele vem nessa perspectiva de participar do movimento e dar eu costumo dizer que dá esse gás, essa alegria, né, para o movimento indígena, né. Para mim é muito o que fica desse encontro essa união, né, que a gente tem da juventude, né, essa experiência e até a própria experiência desse espaço, né, a gente perceber que dessa retomada, né, um lugar tão complicado, tão conflituoso, e as pessoas, a gente se sentir tão bem e perceber que o povo aqui é muito guerreiro, né, e a gente volta para as nossas aldeias com esse espírito de o que eu posso também, de que forma eu posso ser guerreiro na minha comunidade, né. Meu nome é Climera Nassé, sou do povo Nassé de Caucaia. A princípio, a organização desse encontro foi um pouco difícil, porque a aldeia onde nós estamos, a aldeia Cajueiro, ela é uma aldeia de difícil acesso, que é uma aldeia que precisa de muitas coisas. A principal dificuldade de água, logística, tudo isso foi uma dificuldade que nós encontramos. Porém, nós viemos aqui mais para fortalecer. Sabemos das dificuldades que iremos encontrar e fortalecendo o povo a qual precisa. Mas também já vimos de uma bagagem que estávamos trabalhando em outro projeto e pegamos direto e estamos aqui até hoje. Ser jovem indígena, para mim, não significa apenas você ser jovem e estar numa aldeia e pertencer a um tronco familiar indígena. Ser jovem indígena, acima de tudo, é fazer a luta, é participar da luta. Tanto no seu município, na sua aldeia, nas suas bases, como fora, a nível estadual e a nível nacional. É ocupar os espaços e fazer, sim, defender todos os nossos direitos. Defender os direitos dos povos indígenas. Porque há muito tempo nós viemos lutando. E a juventude tem esse principal papel. Um papel decisivo na conquista dos nossos direitos e para assegurar esses direitos. Então, ser jovem indígena, acima de tudo, é fazer a luta. É fazer acontecer e se empoderar desse espaço. E se empoderar enquanto jovem indígena. Porque então não adianta nada a gente dizer que eu sou jovem indígena e ficar em casa e não fazer nada. Não sair na luta, não reivindicar seus direitos e muito menos ajudar nas suas bases. Meu nome é Francilene Pitaguari, né? Sou conhecida também como Manassi. Meu povo me chama de Manassi Pitaguari, nome dado pelo meu cacique, que significa Mãe da Chuva.
sou liderança do meu povo, né? Sou seguidora de pajé, sou xamã e faço parte também do Sagrado Feminino da minha aldeia. E eu levanto sempre a bandeira feminista das mulheres, né? Também a igualdade racial e outros. Então todos os movimentos eu tento sempre estar participando para reconhecer um pouco e assim eu repassar para os jovens que ficaram lá na aldeia. Cicilene, como é ser jovem indígena? O que é ser jovem indígena? Ser jovem indígena é um desafio que todos os dias a gente busca, né? Por conta que o mundo hoje, ele está tentando desconstruir os povos indígenas, as organizações, né? Algumas organizações tradicionais. Então, ser jovem indígena ou ser jovem de qualquer outra nação é um desafio dia por dia. Porque a gente estamos diante de um mundo onde não se tem muita fé, onde não se acredita mais em muitas coisas. E o jovem indígena ele precisa, né, ter essa ligação com a fé, ter a ligação com a sua terra, com a sua história. Então, não só a história que é escrita pelos outros, mas a gente também tem que buscar a nossa própria história. Então, ser jovem indígena, dia por dia a gente está tentando construir, né, outros conhecimentos. Por quê? Por conta que as nossas crianças dependem de nós, né? O nosso conhecimento não é nosso, o nosso conhecimento é das nossas crianças. E aí o jovem indígena tem que estar dia por dia mesmo buscando isso dos mais velhos. A necessidade da gente estar organizando a juventude, né, locais. Então eu vou mais fortalecida em si, né? Eu vim contribuir o máximo com eles, porque eu vejo que tem alguns conhecimentos por eu ser filha de pajé, né? Eu sou seguidora de pajé. Então eu vejo que eu tenho outros conhecimentos que eles precisam ainda saber. E aqui eu saio mais forte desse evento. E também a gente vê que tem muitos jovens que vieram, não sabiam muito, né, das coisas, mas hoje eles já sabem realmente o papel deles, né, eles já sabem que eles não estão só. E da dificuldade que a gente passamos é as mesmas dificuldades às vezes que eles passam. Eu sou Antônia da Silva Santos, sou indígena do povo Canindé, moro no município de Aratuba, sou estudante e ingressante no curso de Museologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, atuo com Memória e Patrimônio e hoje a gente está aqui em um evento organizado pela Comissão Estadual de Juventude Indígena do Ceará, conjuntamente, né, em uma parceria com a ADELCO e algumas organizações parceiras. E nesse encontro a gente conseguiu reunir representatividade de várias comunidades indígenas do estado do Ceará, vários jovens com diferentes perspectivas, diferentes ações, diferentes modos de organização da juventude. E aqui nesse espaço a gente vem dialogando principalmente o que é ser juventude indígena no estado do Ceará, quais são as nossas metas, os nossos posicionamentos, como a juventude vem se comportando diante do movimento indígena e como vem acontecendo os processos de formação da juventude. E esse espaço é um espaço construtivo, de diálogo, de conversa. A gente se pautou muito em rodas de conversa para troca de experiências, né, de vivências e ao mesmo tempo a gente conseguiu intercalar isso com uma festa local, né, da comunidade que a gente está, né, que é a comunidade do povo Tabajara, na aldeia Cajueiro. E é justamente tudo isso que fomenta e dá sustentabilidade ao movimento indígena, as ações que são repassadas, as vivências, os conhecimentos, e a gente consegue intercalar o movimento de juventude indígena com a ação da comunidade. Sou Valdene, sou do povo Genipapo Canindé, do município de Aquiraz. Atualmente faço parte da comissão organizadora da juventude. Eu estou fazendo faculdade de pedagogia pela UFC. E esse é o primeiro encontro que eu estou participando, o primeiro encontro da juventude que eu participo, na verdade. É a primeira vez que eu venho no município de Poranga, na aldeia de Cajueiro. E o lugar, o ambiente, ele é muito espiritual, eu senti isso. Ele tem aquele sentido muito forte de sentir o espírito, né? Ser jovem para mim, ser jovem indígena para mim, é basicamente ser uma semente, porque os meus pais, os meus avós, eles passaram isso para os meus pais e meus pais me ensinaram
a participar, a viver dentro do movimento, a crescer dentro do movimento. Então, é uma questão que eu vou levar sempre comigo. E por onde eu ando, eu gosto sempre de falar, olha, eu sou índia e, assim, eu vivo da minha cultura. Eu, enquanto jovem, eu tenho esse papel de levar sempre comigo a minha história por onde eu passo.